Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Cerqueira e este é mais um vídeo do canal Gramática e Cognição. E nós vamos dar início a uma série de 4 vídeos falando sobre a nomenclatura gramatical brasileira, a NGB. Eu vou pedir a vocês que acessem esses vídeos, se inscrevam, acionem o sininho para poder receber notificações. Eu espero fazer essa série bem rápida e vamos lá. Então, em primeiro lugar, o que é a NGB efetivamente? A NGB é uma portaria feita para regulamentar, na verdade, a nomenclatura a ser utilizada pelos gramáticos no Brasil. Essa nomenclatura ela não necessariamente é a mesma que gramáticos portugueses, angolanos, moçambicanos, de outros países que falam português, que têm o português como a língua padrão, como sua língua oficial. E no Brasil, esses nomes é que são utilizados em gramáticas produzidas aqui no Brasil. É claro que alguns termos são encontrados em outros países. Por exemplo, substantivo, oração, substantiva, subjetiva, interjeição. Esses nomes eles são comuns aos dois países, só para ficar em Portugal e Brasil. Mas, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil um modo chamado subjuntivo, que em Portugal é chamado de conjuntivo. Então, não é porque é português que a nomenclatura é a mesma. Ok? Então, em 1957, foi lançado um concurso, um chamamento público para pessoas, para gramáticos, filólogos, especialistas da área de língua portuguesa, para fazerem parte de uma comissão que iria definir, então, quais seriam os nomes, quais seriam os assuntos, quais seriam os tópicos abordados nessa nomenclatura oficial. Ela foi assinada em 58, tendo validade a partir de 59. Já no início, a gente pode ver que ela fala assim: nomenclatura gramatical brasileira, uniformização e simplificação da nomenclatura gramatical brasileira. Isso faz com que essa comissão ela tivesse em seu interesse principalmente a exatidão científica do termo, a sua vulgarização internacional e a tradição da vida escolar brasileira. Alguns termos foram suprimidos, outros foram incorporados, e isso não impediu que outros autores criassem suas nomenclaturas próprias, desde que oficialmente eles tivessem que adotar a nomenclatura que consta na NGB. A equipe era formada por Antenor Nascente, Clóvis do Rego Monteiro, Cândido Jucá Filho, Carlos Henrique da Rocha Lima, Celso Ferreira da Cunha, que eram importantes filólogos, importantes gramáticos. Rocha Lima, Celso Cunha e Antenor Nascentes são dos principais gramáticos que nós temos. Isso pensando em uma gramática bem mais densa, não necessariamente uma gramática escolar. Tem uma gramática muito boa do Bechara, voltada para a escola, com exercícios, com toda uma didática voltada para a rotina da escola, mas Antenor Nascente, Rocha Lima e Celso Cunha são muito utilizados, principalmente na faculdade de letras, ao menos nas faculdades de letras mais bem conceituadas. E os assessores, Antônio Chediak, Serafim Silva Neto e Silvio Edmundo Silva, Elia, eram também estudiosos da língua. Eu não vou dizer linguistas propriamente dito, porque toda essa equipe, tanto a comissão citada e esses assessores, eles eram estudiosos, sim, de língua portuguesa, mas eram mais filólogos e não no sentido de linguista, como a gente conhece propriamente dito, que seria, por exemplo, o Matoso Câmara e Soci, só para citar 2 exemplos. Todos aqui, no sentido lato sensu, digamos assim, são linguistas, estudam a língua. Ok?
Bom, a gramática, então, passa a ser dividida em 3 blocos. O bloco fonético, morfológico e sintático. Não há, na NGB, uma contemplação muito ampla da semântica. Semântica é tratado só no apêndice, só no final, como mera citação de alguns processos semânticos apenas. Toda essa estruturação que a gente vê aqui, ela não aparece na descrição semântica. Então, semântica é algo que não é amplamente trabalhado pela NGB. Nessa primeira parte, então, a fonética ela pode ser dividida em 3 partes, que é a descritiva, a histórica e a sintática. São, na verdade, assuntos, são perspectivas de entendimento da fonética. A que normalmente a gente aprende na escola é a fonética descritiva, que é aquela que vai descrever como são os sons, quais são os sons do português, quais são as vogais, quais são as consoantes, os tipos de combinação de consoantes, o tipo de combinação de vogais. A fonética histórica e a sintática, elas são melhor trabalhadas na faculdade de letras, porque é muito conteúdo para ser visto em sala de aula. É muito mais produtivo ensinar nas escolas fundamentais e de ensino médio a descrição do que fazer esse resgate propriamente dito da fonética. Então, para que fique bem claro o que são fonemas, em português, fonemas são vogais, consoantes e semivogais. Mas aqui tem um problema que pode ser confundido com a letra, e fonema não é letra. Fonema é um tipo de som específico que tem sentido próprio. E esse som, ele é diferente do fone. Nós produzimos fones. O fonema, ele não é necessariamente produzido pelos seres humanos. Nós produzimos um fone A. Nós produzimos um som E. Se houver distinção entre esses sons, eles são fonemas. Agora, não havendo distinção, eles não são fonemas. Eles são 2 fones de um mesmo fonema. Por exemplo, a consoante T. Ela pode ser dita como T, também pode ser dita como T. Eu sou carioca e todo T antes de I vai ter som de Ti. Então eu vou falar tia, teatro. Apesar de teatro ser escrito com E, a pronúncia da palavra teatro no dialeto carioca é teatro. O que não impede nada de uma outra região do Brasil, por exemplo, falar teatro. São 2 fones, porém o fonema é um só, T. Porque neste caso não há distinção de T e Ch. Teatro ou teatro é a mesma coisa. Não e mão são consoantes diferentes e ambas possuem uma diferença. Não é uma negativa. Mão é uma parte do corpo humano. Aqui em fonética, a gente não está falando de escrita, propriamente dito. Estamos falando de sons. Então, vogal é sempre um som emitido sem nenhuma interrupção da coluna de ar. A, E, I, O, U. Consoante necessariamente é um som emitido com base na interrupção da coluna de ar. Então, T, T, K são sons que só podem ser emitidos interrompendo a coluna de ar. Já a semivogal, ela tem um som idêntico ao da vogal, I e U, porém, elas não têm o mesmo status de vogal. Elas aparecem como um complemento, digamos assim, uma quase consoante em volta da vogal. A é sempre vogal. I e U podem ser semivogais. Podem ser vogais e semivogais. A classificação das vogais ela vai depender de como a vogal é produzida no aparelho fonador. Se
a gente tomar como ponto de partida a posição da língua, então nós temos as vogais anteriores, que são aquelas pronunciadas na parte da frente da boca, e tem aquelas vogais que são pronunciadas na parte de trás da boca. As que são pronunciadas na parte da frente são I, E. Na parte de trás, U, O. E a vogal, a única vogal média, é a vogal A, que é onde a língua está na parte mais baixa da boca. O timbre pode ser aberta, fechada ou reduzida. E o papel da cavidade nasal também é importante, porque há vogais que são produzidas somente na cavidade oral, A, E, I, O, U, e há vogais que são produzidas na cavidade nasal, an, en, in, on, Geralmente, a gente utiliza o til e o M ou o N para marcar a nasalidade. Lembrando que, em alguns casos, as consoantes M e N não são consoantes, e sim indicativo que uma determinada vogal é uma vogal nasal, que é o caso de amplitude. Amplitude, esse M está ali para nasalizar a vogal A. As consoantes elas podem ser divididas conforme o tipo de articulação que é feita na interrupção da coluna de ar. Nós temos oclusiva, fricativa, lateral, vibrante, bilabial, labiodental, língua dental, alveolar, que são aqueles alvéolos, aquela partezinha dura do céu da boca, as palatais, as velares. As consoantes velares são aquelas formadas na parte mole do céu da boca. Então, K. E havendo a participação das cordas vocais, elas podem ser surdas ou sonoras. Por exemplo, o P não exige a participação das cordas vocais, mas o B necessariamente precisa. Então, se você colocar aí a mão na garganta e tentar falar B, necessariamente as cordas vocais começam a trabalhar. Agora, P, não há interação com as cordas vocais. É claro que, para fazer uma descrição mais precisa, nós precisamos entrar também no rearranjo dessas vogais e dessas consoantes. Então, quando vogais se encontram na escrita, digamos assim, nós temos ditongos, tritongos e hiatos. Na verdade, não tem duas vogais formando um ditongo. É uma vogal e uma semivogal. Esses ditongos eles podem ser crescentes ou decrescentes, considerando também a participação da cavidade nasal, e aí tem ditongo nasal crescente, tem ditongo oral decrescente, por exemplo. Então, um ditongo ele ocorre quando, numa mesma sílaba, a vogal está ao lado de uma semivogal. O que acontece é, em caixa, eu tenho na primeira sílaba o encontro da vogal A com a semivogal I. Então, fica caixa. Se eu tiver um tritongo, eu tenho, então, uma vogal cercada por duas semivogais. Por exemplo, na palavra quais, eu tenho a semivogal U, a vogal A e a vogal I, e a semivogal I. Então, uma vogal, A, cercada por duas semivogais, U, I. Então, em quais, a leitura, a pronúncia é uma só. Não há interrupção entre a vogal e a semivogal. O hiato, na verdade, é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Então, se eu pegar a palavra país, que representa um território de uma determinada nação, por exemplo, Brasil é um país. Essa palavra país possui um hiato, que é o A em uma sílaba e o I em outra sílaba. Agora, a palavra paz,
que seria o somatório de pai e mãe, pais, é uma palavra só. É uma sílaba só, e temos aí uma vogal, que é o A, e uma semivogal, I. Então, esses são os 3 tipos de encontros vocálicos possíveis em português. O encontro consonantal é aquele que vai tratar dos encontros do tipo R, D, das consoantes R e D, por exemplo, na palavra corda. Também de um encontro consonantal numa mesma sílaba, como trabalho. Eu tenho na primeira sílaba tra, tr, tra. Mas a gente não pode confundir com dígrafo. O dígrafo, ele é a representação de um só som por meio de 2 consoantes. Então, em carro, eu tenho 2 R's que correspondem a um som apenas, que é o R. Já em trabalho, eu tenho o L e o H formando um único som, I, que não pode ser expresso por outra combinação. Aqui, a diferença importante entre o encontro consonantal e o dígrafo é que o dígrafo sempre será a representação de um som apenas. Já o encontro consonantal será a expressão de 2 consoantes em sílabas diferentes ou numa mesma sílaba. Agora é importante que eles colocaram uma nota aqui que diz assim: os encontros IA, IE, IO, UA, EU, UO, finais átonos, e essa informação é muito importante, esses encontros vocálicos, eles têm que ser átonos, e no final de palavra, para entrar nessa observação, eles, quando seguidos ou não de S, eles podem ser ditongos. Então, eu posso ler IA, IE, IO, UA, EU, UO, mas também podem ser hiatos. Então, eu posso ler IA, IE, IO, UA, EU, ou EU, UO, ou UO, na leitura. Isso é um problema na hora de fazer a separação de sílabas. Por quê? Na palavra história, eu posso ler historia, e eu terei, então, uma palavra pró-paroxítona. Obrigatoriamente, ela vai ser acentuada. E a gente vai entrar nessa questão posteriormente. Mas também eu posso fazer a seguinte separação: história. E ria vai ser uma palavra, uma sílaba apenas. Não vai ser desmembrado em um hiato. E aí vai ser acentuado também por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo, que a gente também vai conversar sobre isso quando for falar de acentuação. Então, história, série, pátio, árdua, tênue, vácuo, são separações, são palavras que podem ser separadas de 2 formas. Uma, considerando hiato, mas também pode ser considerado ditongo, e aí vai ser feita uma outra separação de sílaba. Então, separar sílaba, história, por exemplo, na hora de pular a linha, eu posso muito bem escrever numa linha story e embaixo, na próxima linha, escrever apenas o A. Não tem problema, não está errado, mas não é aconselhável. Mas é um assunto para um outro vídeo. Quando a NGB trata de sílaba, ela considera apenas sílabas compostas por uma única sílaba, são monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. Há palavras que vão ser muito extensas, principalmente palavras científicas, sejam elas de química, biologia, que fazem parte do português, pode-se dizer assim, e essas palavras elas vão ter a acentuação dependendo de onde a sílaba tônica ficar. A tonicidade de uma palavra ela vai depender, então, de onde vai cair o acento na palavra. Palavras mais longas, com 4, 6 sílabas,
geralmente tem dois tipos de acento. Um acento principal e uma palavra muito longa, ela vai ter um segundo acento, geralmente no começo da palavra, para marcar, propriamente dito, o ritmo da fala da pessoa. Então, palavras muito grandes, inconstitucionalissimamente, por exemplo, eu posso ter um acento secundário em com, de inconstitucionalissimamente. O acento principal dessa palavra está em men. Porém, um acento secundário eu poderia colocar nas sílabas primeiras. As sílabas elas podem ser somente tônicas ou átonas. A tônica ela vai ser sempre a sílaba central, digamos assim, e as sílabas átonas elas podem ser pré-tônicas e também podem ser pós-tônicas. A NGB ela também admite a possibilidade de subtônica, que é aquela sílaba que eu falei, que tem um acento secundário. Então, a sílaba subtônica, ela pode não ser necessariamente a mesma quando 3, 5 pessoas diferentes estiverem pronunciando a mesma palavra, porque cada um pode colocar esse acento secundário em uma posição um pouco mais confortável na hora do ritmo da fala da pessoa. Então, considerando a posição do acento tônico na palavra, nós vamos ter a palavra oxítona quando a sílaba tônica estiver na última sílaba. Caso o acento esteja na penúltima sílaba, então será uma palavra paroxítona. E palavras que têm o acento tônico, não estou falando do acento gráfico, falando da pronúncia. Quando esse acento está na antepenúltima sílaba, então essa palavra será proparoxítona. Um detalhe, palavras oxítonas são chamadas de palavras agudas. Uma língua aguda é uma língua que tem muitas palavras, que tem a maioria das suas palavras oxítonas. Por exemplo, o francês. O francês é uma língua que tem a maior parte do seu léxico de palavras oxítonas. Mesmo que não haja o acento gráfico, aquela palavra é oxítona. Viu uma palavra francesa, chuta na oxítona, chuta que o acento está no final da palavra, que provavelmente você não vai errar na maioria das vezes. Já o português é uma língua grave, que possui muitas palavras. A maioria das palavras do português são palavras paroxítonas. Isso não quer dizer que todas as palavras paroxítonas tenham o acento gráfico na sílaba, na penúltima sílaba. Por exemplo, casa é uma palavra paroxítona e não há acentuação gráfica nenhuma. Porém, o acento tônico está na sílaba K. Se você souber de alguma língua esdrúxula, a língua esdrúxula é uma língua que tem em sua maior parte palavras proparoxítonas. Se você souber de alguma língua esdrúxula, coloca aqui nos comentários, por favor, porque de cabeça eu não me lembro de nenhuma. Falou? Monossílabos, eles podem ser tônicos ou átonos. Não existe a possibilidade de ter um monossílabo subtônico. Lembra que eu falei que a tônica é a sílaba principal. Se eu tenho uma palavra com mais de uma sílaba, eu posso ter um acento secundário e essa sílaba vai ser subtônica. Como eu só tenho uma única sílaba, por exemplo, em mim, na palavra mim, essa palavra só pode ser ou átona ou tônica. Neste caso, o pronome mim é um monossílabo tônico, é um pronome oblíquo tônico. Já o pronome me é uma palavra monossílaba átona, monossílabo átono. É um pronome oblíquo átono. Na questão de risotônico ou arrisotônico, a gente precisa considerar se o acento ele cai na desinência, e aí ele vai ser arrisotônico, ou esse acento vai cair no radical.
A ortoépia, ou ortoepia, é o que trata da pronúncia de uma determinada palavra, de um determinado som. A prosódia é a forma como cada falante vai fazer o uso desses sons. Então, por exemplo, eu posso dizer teatro ou teatro, que não vai ter problema. É uma questão de prosódia. O ritmo com o qual eu vou ler um texto é uma questão de prosódia. Uma coisa muito importante que tem que ficar clara é a tonicidade ou atonicidade de uma palavra, que ela pode ter uma palavra completamente átona ou completamente tônica, e não necessariamente ser um monossílabo. Isso fica melhor explicado nas gramáticas. Essa portaria, a NGB, ela não entra no assunto de explicação do porquê. Isso fica a cargo dos gramáticos depois, mas ela já coloca aqui uma nota dizendo que são átonos os vocábulos sem acentuação própria, isto é, os que não têm autonomia fonética, apresentando-se como sílabas átonas do vocábulo seguinte ou do vocábulo anterior. Então, essa tonicidade da palavra, ela vai depender não necessariamente dela, mas do vocábulo posterior ou anterior. Continuando, são tônicos os vocábulos com acentuação própria, isto é, os que têm autonomia fonética. Pode ocorrer que, conforme mantenha ou não sua autonomia fonética, um mesmo vocábulo seja átono numa frase, porém tônico em outra. Tal pode acontecer também com vocábulos de mais de uma sílaba, serem átonos numa frase, mas tônicos em outra. Por exemplo, a palavra para. A palavra para, ela vai ser átona, ou seja, não vai ter nenhum tipo de acentuação para, não vai ter nenhuma acentuação quando eu digo a frase este livro é para você. Este para não tem nenhum tipo de tônica. Ok? Por quê? Porque ele vai precisar da tonicidade da palavra seguinte, você. Então, quando eu digo este livro é para você, para não tem acentuação nenhuma, não tem nenhuma tônica. Porém, na frase o Recife de Corais para as ondas, essa palavra para, agora é um verbo, não é mais uma preposição, agora possui sim tonicidade. Essa palavra tem tonicidade. Tanto que a gente pode dizer o Recife de Corais para a onda, para as ondas. No antigo acordo ortográfico, essa distinção na palavra para, por exemplo, ela era feita com um acento. E quando eu tinha o para acentuado, era o verbo. Quando não tinha o para acentuado, era a preposição. Com o novo acordo ortográfico, esse acento diferencial ele foi retirado da palavra para. Por exemplo, entre outras palavras que também foram retiradas. Porque na pronúncia normal, unicamente da palavra para, a acentuação ela não faz diferença. Como eu disse, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu espero que dure 4 vídeos sobre a NGB, sobre a nomenclatura gramatical brasileira. Neste vídeo a gente falou sobre as particularidades da fonética que a NGB aborda. E também a gente vai trabalhar nos próximos vídeos a questão da morfologia, da sintaxe, e a gente vai falar também um pouquinho de semântica. Caso você queira baixar gratuitamente a NGB com alguns comentários meus, eu vou deixar o link aqui na descrição e você vai poder fazer o download, vai colocar o seu nome, seu e-mail e vai poder fazer o download. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário dizendo o que você gostou mais. Eu preciso saber se esse conteúdo está realmente ajudando, se ele está servindo mesmo para alguma coisa. Se você não gostou, quer colocar algum comentário, por favor, que seja um comentário educado e está liberado a seção de comentários. Ok? Na rede social vai estar aqui embaixo, também o site. Obrigado a todos.
Tchau!